Pontos de controle na topografia com drone. O que são pontos de controle? Os diferentes tipos de alvos utilizados como pontos de controle, os diferentes tipos de pontos de controle existentes e como distribuir os mesmos na área que vai ser mapeada. Professor Adenilson por aqui. Vamos lá, querida pessoa. Vamos aprender um pouco sobre pontos de controle. Um vídeo, definitivo sobre o tema. Você vai obter conhecimentos geniais. E o que são pontos de controle? Professor Adenilson. Para entender do que são pontos de controle, nós temos que entender a topografia clássica. Como que o levantamento topográfico é amarrado ao terreno através de marcos geodésicos, e através de piquetes. Está lá na NBR 13133 isso. Perceba o quê? Que nós temos o universo do mundo real e temos o universo do mundo matemático, e que ambas as coisas precisam de alguma maneira serem amarradas. Na topografia são utilizados piquetes e marcos topográficos, como eu disse, para fazer essa amarração, Já na topografia com drones, o levantamento de dados, feito com o drone, precisa de alguma maneira ser correlacionado ao sistema de coordenadas da imagem. Perceba o quê? Que é a mesma coisa, que nós temos o universo matemático e temos o mundo real. Temos o sistema de coordenadas, o datum, e o mundo real. E de alguma maneira é necessário correlacionar estas duas coisas. Os pontos de controle, eles fazem isso. Eles amarram o levantamento realizado com o drone ao terreno. Servem para correção de erros, servem para melhorar a precisão dos produtos finais. Então, entendido que são pontos de controle, que eles são pontos que amarram o levantamento de dados com o terreno e servem para melhorar a acurácia dos dados. É por isso que você tem que utilizar um receptor GNSS que possibilite, uma grande acurácia. É o que eu sempre falo, querida pessoa. Se entra lixo, sai lixo. Se os pontos de controle utilizados possuem uma acurácia ruim, como é que você quer ter, Quer que os produtos fotogramétricos tenham uma acurácia boa. Perceba que isso é impossível. Quando utilizar pontos de controle, todo receptor GNSS utilizado na fotogrametria, ele está apto, ele faz o rastreamento de dados GNSS. Porém, este mapeamento, este rastreamento de dados, melhor dizendo, fica com uma acurácia de 5 a 10 metros. Perceba o quê? Que é uma acurácia muito ruim. Que se o seu drone não possui um sistema RTK, um sistema PPK, a acurácia é essa, 5 a 10 metros. Ou seja, não serve para nada. Só que um drone
Com RTK ou PPK é caro, 90, 100 mil reais. Como que você pode comprar um drone mais barato? Um multirotor que tenha uma boa tecnologia embarcada, um multirotor de 10, 12, 15 mil reais e obter dados, né, com uma grande acudácia, 3, 5, 10 centímetros de acudácia, bem simples, utilizando pontos de controle obtidos a campo. Lembrando que a acudácia, eu trouxe esse exemplo aqui porque eu gostei muito desta imagem que eu produzi. Eu realmente gostei dela. Que acontece? Lembre-se de lá do georreferenciamento de imóveis rurais. Pontos do tipo M, acudácia de 50 centímetros. Ou seja, o ponto, né, ele pode estar em qualquer lugar dentro deste raio. Na topografia com drones é a mesma coisa. O seu ponto, ele pode estar em qualquer lugar dentro deste raio pixel, né? Ou seja, é necessário de pontos de controle. Os diferentes tipos de alvos utilizados como pontos de controle. Existem basicamente 2 tipos de alvos: alvos naturais e alvos artificiais. Alvos naturais são os diferentes elementos naturais existentes na topografia urbana e na topografia rural. Como exemplos, nós vamos ter calçadas, cantos de esquinas, faixa de pedestre, cerca, afloramento rochoso, enfim, os diferentes elementos naturais e artificiais que são, né, preste atenção, fotoidentificáveis. Se o elemento é fotoidentificável e preferencialmente forma um ângulo de 90 graus aqui, né, como é o exemplo dessa faixa de pedestre, pode ser utilizado como um alvo natural. Alvos artificiais são alvos que você vai colocar a campo. Nas áreas rurais, é difícil existir elementos fotoidentificáveis. Além disso, imagina o seguinte, você vai utilizar um afloramento rochoso como um alvo, né, artificial, como um alvo natural, melhor dizendo. Porém, nessa pedra aqui, é mais ou menos no meio. Você coloca o ponto de controle mais ou menos no meio. É meio subjetivo, não é verdade? É melhor utilizar um alvo artificial. Distribuição dos pontos de controle na área que vai ser mapeada. Professora Denilson, quantos pontos de controle que eu devo utilizar? Simples, querida pessoa. Quanto mais pontos de controle, melhor. Pontos de controle estes distribuídos de maneira homogênea. Cuide esta primeira imagem aqui. Eu coloquei um ponto de controle aqui, outro ponto de controle aqui, e no perímetro da área a ser mapeada também. Eu coloquei nestas posições aqui, em uma posição extrema. Porém, é interessante até mesmo que você coloque fora da área.
Isso para não existir defeito de borda, né? Aonde que na borda da área a acudácia dos dados vai ficar mais ruim. Ou seja, faça uma boa distribuição dos pontos de controle. Quantos pontos de controle, professor Adenilson? Simples. Quanto mais pontos de controle, melhor. Utilizando 5 a 7 pontos de controle já é o suficiente. Porém, imagine o seguinte, que algum destes pontos de controle ficou com algum problema, com acudácia ruim. Não está, senão, né, tão foto-identificável assim. Logo, como você já está a campo, não seja preguiçoso, né? Loque mais pontos de controle. Obtenha alguns pontos de controle, como pontos de controle de segurança. No mínimo 10 pontos de controle. Lembrando que no georreferenciamento de imóveis rurais, são exigidos pelo menos 20 pontos de controle. Ou seja, topografia clássica, 10, 15, 20 pontos de controle. Georreferenciamento de imóveis rurais, no mínimo 20 pontos de controle. É óbvio, como eu disse, seja caprichoso. Distribua uma série de pontos de controle e realmente capriche. Pontos de controle em locais de topografia acidentada. Imagine o seguinte, que você vai fazer um voo fotogramétrico em um local como este aqui, com vales, com picos, enfim, com altitudes bem diferentes, bem variadas, né? Uma grande variação na altitude. Você precisa distribuir pontos de controle de certa maneira que essa variação seja mapeada, porque a altitude influencia na acudácia dos dados, influencia inclusive mais do que o eixo 2D, digamos assim, me fugiu o termo certo agora. Então, como eu disse, distribua os pontos de controle. De maneira homogênea por toda a área. 2, em locais, né? Aqui, onde que a altimetria é alta, eu coloquei uma série de pontos de controle aqui em cima do morro e uma série de pontos de controle aqui embaixo. E também por todo o perímetro da área, né? Enfim, você precisa representar bem a altimetria do terreno. Como eu disse, sendo caprichoso, distribuindo uma grande quantidade de pontos de controle. É isso. Gratidão por você ter assistido a esta aula. Eu fico muito feliz por estar ajudando você. Quer evoluir para o próximo nível? Quer dominar a topografia com drones? Então conheça o nosso curso de topografia com drones. O mesmo é um curso simples, fácil, prático, eficaz e direto ao ponto. Clique no link existente aqui na descrição do vídeo e conheça melhor a estrutura deste fabuloso curso. É isso, querida pessoa. Um beijo bem lá no fundo do seu coração. E nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais.